Boa noite, paz a todos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos compartilhar uma palavra cujo título é o primeiro amor. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, Apocalipse capítulo 2. Do verso 1 ao verso 5, me dá mais retorno aqui para mim, faz favor. Do verso 1 ao verso, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, pode dar mais, tá? Estou que nem o Tim Maia, mais retorno, mais retorno, mais retorno. Aleluias. Do verso 1 ao verso 5 diz assim, texto bíblico: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, digo, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho porém, diga porém, tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Esse texto, o livro de Apocalipse é um livro muito interessante, como falou o pastor Jefferson, e hoje é dia de ceia. Eu sempre gosto de dizer que o dia da ceia, ele é o culto mais solene para o cristão, e ele é um tempo de reflexão. Nós vamos olhar para a nossa vida, vamos examinar, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, quando ele fala sobre a ceia, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Então esse texto que eu li para vocês, e essa mensagem que eu trago nessa noite, ela tem por propósito isso, que nós possamos examinar o nosso coração, e possamos olhar para nós mesmos, e possamos ser, se necessário for, ser confrontados pela palavra. Eu vou pedir que me dê um pouquinho mais de retorno e baixe um pouquinho a música, que aqui ela está mais alta que a minha voz. Então esse texto, ele traz o quê? A ideia é trazer uma reflexão a respeito do cristianismo que nós estamos vivendo, a respeito de quem nós somos em Cristo. O livro do Apocalipse, ele é o último livro da Bíblia, ele é o último livro que foi escrito, e foi escrito pelo último apóstolo que esteve vivo, que foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Este livro foi escrito quando João estava na ilha de Patmos. João foi enviado para a ilha de Patmos como consequência da sua pregação. João fala isso lá no capítulo 1, do verso 9, no capítulo 1, verso 9, João fala isso, que ele foi levado para lá, e eu, João, que também sou o vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, João foi levado para essa ilha, porque ele pregava o evangelho. A igreja daquele momento, a igreja do tempo do apóstolo João, a igreja naquela circunstância sofre uma grande perseguição. O imperador Domiciano, que foi um imperador terrível no Império Romano, ele colocou uma perseguição muito grande, matou milhares. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele matou entre 40 e 50 mil cristãos. E muitas das pessoas que ele matou eram contemporâneos do apóstolo João, viviam naquela época, viviam naquele tempo. E João é uma dessas pessoas que é presa por esse imperador. E diz a tradição que o imperador tentou matar João, colocando João num tacho de óleo fervente. Isso não é a Bíblia que diz, é a tradição. Mas diz que Deus proveu a sua mão e João não morreu. Então o imperador falou: bom, João não morreu, vamos mandar ele para a ilha de Patmos. Era uma ilha que ficava uns 50, 60 quilômetros da costa de onde é a Turquia hoje. E era uma ilha prisão para onde eram mandados os prisioneiros do Império Romano. E nesse momento de grande dificuldade na vida do apóstolo João, onde ele vê muitos dos seus amigos, onde ele vê muitos dos seus companheiros, os apóstolos todos já tinham morrido, a maioria, se não todos, acho que todos foram martirizados.
todos foram martirizados, todos morreram pela mão de alguém, por causa da pregação do Evangelho. Então quando João vê essa circunstância, vê os seus amigos sendo presos, vê os seus amigos sendo mortos, e ele também como um apóstolo, como um pastor, como uma pessoa de importância no Evangelho, é também preso, e é enviado para essa ilha. Então João está ali vivendo uns dias terríveis, dias difíceis na sua vida, dias de muitas dificuldades, dias de aflição, né? Ele fala sobre isso ali no início do capítulo, na continuação do capítulo 1, ou melhor, e ele está vivendo, mas veja, neste momento de maior dificuldade da vida do apóstolo João, é o momento que ele tem a sua maior experiência espiritual. Ele tem a maior experiência, ele tem uma teofania, que é uma manifestação de Deus. Deus se manifesta para o apóstolo João, Deus se manifesta para ele, e ele tem ali a sua maior experiência espiritual. E nós aprendemos com isso que, às vezes, as nossas maiores experiências espirituais virão nos dias de maiores lutas, virão nos dias de maiores lutas, virão nos dias de maiores dificuldades. João está vivendo um tempo de opressão, João está vivendo um tempo de privação. Naquela ilha não tinha nada a não ser cobra, lagartixa, barata e lagarto e aranha, e João está lá vivendo todo tipo de privação. Mas é nesses momentos de dificuldade, é nesses momentos de luta, é nesses momentos onde se levantam os maiores obstáculos contra as nossas vidas. São nesses momentos que nós vemos a manifestação poderosa de Deus, são nesses momentos que nós vemos a gloriosa presença do Senhor. É no tempo do choro, é no tempo da luta que nós podemos ouvir a voz de Deus que diz: você não está sozinho. Paulo diz que se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu não vou me gloriar dos milagres que eu fiz, eu não vou me gloriar dos livros que eu escrevi. Se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, eu não vou me gloriar das mensagens que eu preguei. Mas se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, diz Paulo, eu vou me gloriar das tribulações que eu tive. Porque, querido, deixa eu te dizer algo: tribulação é combustível para crente, dificuldade é combustível para cristão. Os crentes são movidos pelo deserto, os crentes são movidos pela tribulação. Nós precisamos entender isso e precisamos voltar a pensar assim, porque a gente vive um evangelho meio água com açúcar, e um evangelho do pirulito, a coisinha docinha, tal, não pode nada, não vai, qualquer coisinha o crente está, ai, ui. Mas são nos momentos de maiores lutas que nós vemos a glória de Deus, um manifestar poderoso de Deus. João está num tempo difícil da sua vida, e naquele momento ele está, diz o texto, que ele está lá orando, porque ele diz que no dia do Senhor, que é no dia, primeiro dia da semana, era o dia que a igreja se reunia no templo de João, então é um domingo. João diz: olha, no dia do Senhor, João está ali no dia do Senhor, quem sabe sozinho, e quem sabe ele fala: poxa vida, eu estou sozinho, mas eu vou cultuar a Deus aqui assim mesmo. E talvez ele lembra de um hino lá, ele pega lá e começa a cantar um hino, e o texto diz que ele tem um êxtase espiritual, assim como Pedro teve lá no livro de Atos. João agora ele tem um êxtase espiritual, e ele então vê uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Cristo. Agora não mais o Cristo com quem ele conviveu, mas agora o Cristo da sua glória, o Cristo glorificado, aquele Cristo que aparece e diz para ele: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. E ele vê essa poderosa manifestação do Senhor nesse tempo de luta e dificuldade. E Jesus diz a João então o que João deveria escrever, e Jesus vai ditar para João aquilo que ele devia enviar, aquela carta que ele deveria escrever, este livro que ficou para nós conhecido como a Revelação, ou o livro do Apocalipse. Neste tempo de aflição, a maior revelação de Deus acontece na vida de João. Nesse tempo de aflição, João recebe do Senhor a maior mensagem da sua vida para entregar para a igreja, uma mensagem que iria transpor a barreira do tempo, uma mensagem que serviria para o tempo do apóstolo João, uma mensagem que serve para o nosso tempo, mas é uma mensagem que também ainda acontecerá e servirá para o tempo futuro. E o Senhor diz a João: João escreve, João escreve. E esse capítulo 2 que eu li, começa ali as cartas que o apóstolo João escreve para as 7 igrejas da Ásia. A Ásia aqui não é o continente asiático, mas é a Ásia chamada província da Ásia, que era um lugar dentro do continente asiático. E aonde haviam essas 7 igrejas, a saber, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E estas cartas que João escreve a estas igrejas, elas têm ali um conteúdo profético para aquele dia daquela igreja. Essas cartas, elas têm um conteúdo profético para os nossos dias. Porque nessas cartas nós encontramos consolação, nessas cartas nós encontramos edificação, e nessas cartas nós encontramos a exortação. Então João é levado por Jesus para escrever estas cartas às 7 igrejas. E a primeira igreja que João cita nessa carta é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso já tinha sido motivo de uma outra carta anteriormente. 30 anos antes de João escrever a carta à igreja de Éfeso, Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios. A diferença entre a carta de Paulo e a carta de João passam 30 anos. Então lá por volta do ano 60, mais ou menos 63, Paulo escreve a sua epístola à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante da província da Ásia, e a igreja foi fundada lá por volta do ano 50 depois de Cristo, através da pregação de Paulo. Paulo é o homem que vai pregar, que vai evangelizar essa região. Paulo está lá por 2 vezes. Numa primeira vez, Paulo tem uma passagem rápida por lá, e depois Paulo volta por lá, e Paulo então vai consolidar a vida daqueles crentes. E acontece algo sobrenatural naquela região, acontece algo ali tremendo. Deus começa a salvar essas pessoas, Deus começa a trabalhar na vida daquelas pessoas, dos moradores daquela cidade, e começa ali a haver salvação. E começa ali a haver transformação, e começa ali a haver curas, e começa a haver ali um derramar do poder de Deus, uma manifestação gloriosa do Senhor, e Paulo está pregando, e as pessoas estão se convertendo, e o livro de Atos fala sobre isso. O livro de Atos fala que aquelas pessoas que naquela cidade eram participantes do culto da grande Diana dos Efésios, aquela cidade era a sede, aquela cidade tinha o templo da Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas da antiguidade. E nesse templo havia todo um comércio, havia todo um culto que girava a economia daquela cidade. Parte da economia daquela cidade estava relacionada àquelas romarias, ao culto que existia para a Diana dos Efésios. Então se vendiam estátuas, se vendiam coisas relacionadas ao templo. Ali também havia prostituição cultual. Então existia uma economia, base da economia da cidade estava relacionado ao culto da Diana dos Efésios. E Paulo começa a pregar nessa cidade, e o evangelho começa a ser pregado ali, e as coisas começam a acontecer, e as pessoas começam a se converter, e as pessoas começam a abandonar a sua vida pregressa, as pessoas começam a deixar o pecado, as pessoas começam a deixar o misticismo, as pessoas começam a deixar o paganismo. Atos capítulo 19, no verso 18 e 19, diz que aquelas pessoas estavam queimando os livros, e muitos dos que tinham crido, confessando e publicando os seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e o queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Olha que avivamento está acontecendo na cidade de Éfeso. As pessoas estão convertendo-se, as pessoas estão deixando o paganismo, as pessoas estão deixando aquela vida que levavam, e as pessoas estão trazendo publicamente os livros de magia, os livros de idolatria, os livros de paganismo, estão colocando diante dos apóstolos, diante da igreja, e aquilo publicamente está sendo queimado. E começa então um grande avivamento nessa igreja, começa um chacoalhar de Deus nessa igreja, as pessoas começam a ter as suas vidas transformadas e mudadas, e diz o texto que nós lemos, que elas publicamente querem dizer: antes eu era assim, agora eu sou assim. Porque deixa eu dizer algo para você, quando o Senhor transforma a nossa vida, isso se reflete em quem nós somos. Ninguém que tem a vida mudada por Jesus continua nas velhas práticas. Ninguém que tem a vida mudada por Jesus continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Ninguém que teve a vida transformada, que é a habitação do Espírito Santo, que recebeu a glória de Deus, que recebeu a salvação através da graça, continua nas velhas práticas. Então esses crentes da igreja de Éfeso, eles queriam publicamente dizer: antes eu fazia isso, agora eu não faço mais, agora a minha vida foi transformada, Jesus entrou na minha vida, eu recebi o evangelho, eu tive a vida transformada, e agora eu abandonei tudo, porque o reflexo de que nós fomos salvos,
o reflexo de que o Senhor transformou a nossa vida, é que nós não andamos mais nos antigos caminhos, mas agora nós andamos em novidade de vida, como diz a palavra do Senhor, em novidade de vida. Então aquela cidade, ela é abalada pela pregação do Evangelho, e milagres acontecem ali, a ponto do quê? A ponto do lenço de Paulo curar. Paulo passava onde o lenço dele batia, aonde as vestes de Paulo batiam, a pessoa estava doente, a pessoa era curada. Olha que cidade abençoada, olha que avivamento abençoado, olha que igreja abençoada. Veja que Paulo fala a característica dessa igreja, lá em Efésios capítulo 1, verso 15, olha a característica dessa igreja, diz lá, ó: por isso ouvindo eu também, a fé que há em vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então aquela igreja era uma igreja fundamentada na fé em Jesus, e no amor entre as pessoas. Olha que igreja, a fama desta igreja, Paulo diz, olha, o que eu ouço falar de vocês, é que a fé de vocês é fundamentada em Jesus e no amor. Então Paulo escreve a sua carta no ano 63, ou seja, um tempo depois que ele esteve em Éfeso, ele já não estava mais em Éfeso, provavelmente ele escreve a sua carta de Corinto, ele escreve para a igreja de Éfeso e diz, olha, eu saí daí, mas o meu coração está alegre com vocês, sabe por quê? Porque eu ouço falar de vocês, igreja de Éfeso, é que vocês estão fundamentados na fé em Jesus, vocês estão fundamentados na palavra do Senhor Jesus, vocês estão fundamentados no Evangelho de Jesus, vocês estão fundamentados na fé no Senhor Jesus. E a outra característica que eu ouço de vocês é o amor. Essa é a igreja do amor, o amor que se manifesta, o amor por Deus, o amor pelas coisas de Deus, o amor pela palavra de Deus, o amor pela igreja do Senhor e o amor entre vocês. Então as duas características dessa igreja que a palavra nos mostra, no tempo que Paulo escreve a sua carta, é uma fé fundamentada em Jesus, ou seja, uma igreja ortodoxa, é uma igreja da ortodoxia, é uma igreja da doutrina, é uma igreja da palavra, é uma igreja que conhece a palavra do Senhor e não se desvia disso. Nós estamos fundamentados na fé em Jesus. E a outra característica dessa igreja é uma igreja que se amava, é uma igreja que amava a obra de Deus, as coisas de Deus. Então veja que esta igreja era uma igreja com características que alegravam o coração de Paulo. Esta igreja é uma igreja que ela era fantástica. A gente podia dizer, nossa, eu quero ser membro da igreja de Éfeso, né? Se tem uma igreja que eu queria ser membro, é membro da igreja de Éfeso, porque lá é uma igreja do avivamento, lá é uma igreja da cura, lá é uma igreja do dom espiritual, lá é uma igreja de transformação, lá é uma igreja que estão fundamentados na palavra, e lá é uma igreja onde o povo se ama, onde há um amor entre os irmãos, as pessoas se amam, onde há um amor pelas coisas de Deus, há um amor pela palavra, um amor pela igreja, há um amor por Deus, e isso se manifesta como característica dessa igreja. É a igreja da ortodoxia, da palavra, da fé, e a igreja do amor. E interessante que Paulo escreve essa carta no ano 63, e João vai escrever a sua carta no ano 93 mais ou menos. Então nós temos aí um período de tempo de 30 anos entre a carta de Paulo e a carta de João. E a pergunta é, as coisas mudam em 30 anos? As coisas mudam ou não? Muda, não é verdade? 30 anos atrás eu tinha menos barriga. 30 anos atrás eu estava com 19 anos, era barriga tanquinho, né? Tinha nada de barriga, né? Tem uns irmãos aqui que estão careca, que há 30 anos atrás tinha uma cabeleira assim, gigantesca, né? Frondosa, bonita, parecia Sansão assim, né? 30 anos é muito tempo, é ou não é? A gente muda em 30 anos, sim ou não? Muda, muda. E a pergunta que eu faço para vocês, essa igreja mudou em 30 anos? Né? Essa igreja está diferente quando Paulo escreve a sua carta e quando João escreve sua carta, há diferenças nessa igreja? Porque à medida que as coisas vão caminhando, as coisas vão mudando, não é verdade? O tempo passa, não é verdade? Sim ou não? Faltou você dizer, e o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Só os que têm mais de 40 vão lembrar dessa piada, né? Se você não riu é porque você é muito novinho, daí você vai no YouTube lá e procura.
Mas são 30 anos entre uma carta e outra carta. E aí o interessante é que João começa a sua carta, João começa falando com aquele povo, João começa escrevendo para a igreja de Éfeso, e ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Olha que Jesus diz a João: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, que é o pastor da igreja de Éfeso, e diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, eu conheço a tua obra. Então o Senhor começa dizendo algo importante ali, que o Senhor conhece a obra da igreja, o Senhor conhece a obra daquele povo. Isso aqui me leva a pensar que às vezes, queridos, em circunstâncias difíceis, às vezes em tempo de tribulação, como era o tempo que essa igreja estava vivendo, essa igreja vive um tempo de grande perseguição. Quando João está escrevendo esse texto, essa igreja está debaixo de uma grande perseguição. E queridos, e às vezes, quando nós estamos passando ali pela luta, quando nós estamos passando ali pelo deserto, quando nós estamos, porque crente passa por luta, sim ou não? Às vezes que a gente começa a pensar: será que Deus está me vendo? Será que Deus está olhando para mim? Às vezes a gente dá uma olhada para o céu assim, eu não sei você, estou falando de mim, né? Talvez você seja melhor que eu. Mas às vezes eu dou uma mirada para o céu assim e falo: Deus, mas você está me vendo mesmo, Deus? Será que o Senhor está me enxergando aí? Talvez a minha fé seja pouca, seja menor que a de vocês. Mas já teve um momento na minha vida que eu dei uma olhada para o céu e falei: Deus, será que você está vendo? Às vezes a gente fala para Deus assim: Deus, será que você está vendo meu esforço? Às vezes a gente diz para Deus assim: Deus, será que você está olhando aqui meu empenho em te servir? Será que você está vendo meu esforço em te servir? Será que você está olhando para mim? Será que você está enxergando tudo aquilo que eu tenha feito, a minha disposição em te servir? Porque às vezes os momentos de luta, os momentos de dificuldade, os momentos de perseguição, os momentos quando a gente passa por aquele aperto gigantesco, às vezes a gente chega a pensar que Deus não está nos olhando, às vezes a gente chega a pensar que Deus não está nos vendo, e às vezes a gente olha para o céu e fala assim: Deus, será que o Senhor está enxergando aquilo que eu estou passando? E o que João escreve para a igreja de Éfeso e fala para nós também, é a palavra de Jesus para você. Se algum dia você pensou assim: Senhor, será que o Senhor está me vendo? A palavra de Jesus para você nessa noite é: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas orações, eu conheço os teus choros, eu conheço as tuas lágrimas, eu conheço os pensamentos que passam na sua mente, eu conheço a disposição do seu coração, eu conheço as suas obras. A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus está vendo, Deus olha para nós, Deus conhece tudo aquilo que passa no nosso coração. Deus sabe todo o esforço seu, Deus sabe todas as suas lutas, Deus sabe todas as suas dificuldades. Para de dizer que Deus não te vê, para de pensar que Deus não sabe o que está acontecendo, para de achar que Deus não está nem aí para você, porque Ele diz para você nessa noite: eu conheço as tuas obras, eu conheço as suas obras. E ele começa dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras. E sabe o que é o melhor de tudo, queridos? Se você tem se dedicado a servir o Senhor, se você tem se dedicado a trabalhar para o Senhor, se você tem se dedicado na obra do Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo, difícil, complicada, a palavra diz que todo trabalho que você faz não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez você não tenha reconhecimento dos seus liderados, talvez você não tenha reconhecimento da sua família, talvez você não tenha reconhecimento dos seus líderes, talvez você não tenha reconhecimento de ninguém, mas deixa eu te dizer aqui, nessa noite, Deus enxerga a disposição do seu coração, Deus enxerga o seu trabalho, e Ele está vendo, e Ele diz para você: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. E o Senhor começa então a falar as obras daquela igreja: olha, o teu trabalho, a tua paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansasses. Deus fala a respeito da ortodoxia doutrinária daquela igreja: olha, vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Olha, vocês são uma igreja
aqui, ó, palavra, vocês são uma igreja fundada na palavra. E o Senhor começa a dizer, olha, eu estou vendo a perseverança de vocês diante do sofrimento, eu estou vendo que vocês não param, vocês insistem. Então essas observações de Jesus, através de João, são observações boas. É uma igreja que trabalha muito, é uma igreja que derrama o suor pelo Evangelho, é uma igreja que persevera diante de luta, é uma igreja que está fundamentada e não abre mão de uma doutrina bíblica, é ortodoxa, continua sendo uma igreja perseverante. Então veja, o Senhor começa a falar características boas daquela igreja. Vocês merecem elogios, Jesus está dizendo. Igreja de Éfeso, vocês merecem elogios. Eu preciso apontar as coisas boas que vocês fazem. Porém, queridos, a coisa complica na nossa vida quando aparece um porém. Quando aparece um porém na história, um entretanto, um mas, um contudo, um todavia, que são as interjeições adversativas. O Marcos estava de manhã, ele nos explicou. Quando aparece na história uma interjeição adversativa, matéria lá do ginásio, quando aparece é que a coisa não está tão boa assim como você acha. E vê que Jesus começa a fazer o sanduíche com a igreja, né? Ele começa a fazer um monte de elogio. Vocês são uma bênção, vocês estão perseverando na oração, vocês estão perseverando na luta. Olha, vocês trabalham, olha que igreja trabalhadora. Jesus usa a técnica do sanduíche, né? Vocês são bons, olha que igreja abençoada, olha aqui, ó, vocês oram e tal e tal. Entretanto, contudo, porém, todavia, mas tem alguma coisa que precisa melhorar. Tem alguma coisa que precisa melhorar. E aí ele completa dizendo, depois de elogiar a igreja, Jesus diz através de João: tenho porém contra ti, que deixastes o primeiro amor. Então Jesus levanta João para ser uma voz profética para aquela igreja. Jesus levanta João para ser uma voz de profecia para aquela igreja, para que João pudesse apontar a mudança que ocorreu na vida daquela igreja. Porque se você lembrar, eu comecei dizendo para você que quais eram uma das características dessa igreja quando Paulo escreveu sua carta há 30 anos atrás. Era uma igreja fundamentada na fé em Jesus e no amor. E agora 30 anos depois, João fala, vocês continuam na fé, vocês continuam trabalhando, vocês continuam sendo perseverantes, mas agora, Magno, não tem mais amor. Agora não tem mais amor. Então Jesus levanta o apóstolo João como um profeta, para ser uma voz profética, para mostrar que aquela igreja precisava de um alinhamento, para mostrar que houve uma mudança na vida daquela igreja, para mostrar que aquela igreja mudou e não foi para melhor, foi para pior. Então Deus levanta João para dizer, ainda que João estivesse num pior momento da vida dele, ele é levantado como um profeta do Senhor para apontar uma direção, para mostrar que é necessário alinhamento, para mostrar que é necessário correção, para mostrar que a igreja precisa corrigir os seus caminhos, para mostrar que o povo precisa endireitar as suas veredas, para mostrar que há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de acerto. E deixa eu dizer algo para você nessa noite, presta atenção. Deus sempre levantará os seus profetas para corrigir o caminho da sua igreja, porque a palavra diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. Então sempre será necessário a voz profética no seio da igreja, sempre será necessário que se levante profetas. A igreja não pode prescindir do ministério profético, a igreja não pode abrir mão dos seus profetas, a igreja não pode abrir mão da voz profética, porque a palavra diz que quando não há profecia o povo se corrompe. Quando não há profecia o povo se corrompe. Então Deus vai levantar um cara que está lá preso numa ilha. Será que não haviam profetas em Éfeso? Será que não haviam profetas em Éfeso? Ou talvez os profetas da igreja de Éfeso estavam escondidos? Porque às vezes nós vivemos tempo onde os profetas se escondem. Deus falou comigo isso semana passada. Isso é uma outra mensagem, para um outro tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus falou no meu coração que às vezes os profetas se escondem nas cavernas.
Está cheio de profeta de Deus que já foi boca de Deus, que já foi voz de Deus, que está hoje intocado nas cavernas, está lá escondido, está lá parado, está lá com medo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E o Senhor está dizendo para a igreja, o Senhor falou muito claro no meu coração, chegou a hora desses profetas se levantarem, chegou a hora desses profetas tomarem a água que vem do Senhor, comerem o pão que vem do Senhor e caminharem. É necessário. Está cheio de profeta nos nossos dias hoje, ai, 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 ui, ui, ui. Querido, se você é profeta, não é esse o caminho. Profeta é doidão, profeta é meio maluco, profeta daqueles que chega, a gente fala, vem um cara, aquele cara é doido, mas ele é de Deus. Aquele cara é maluco, mas ele é de Deus. Você não vê profeta querendo reconhecimento no Velho Testamento. Você vê profeta fazendo doidura no Velho Testamento, pastor. Ezequiel, tu vai comer um bolo aqui, Ezequiel, de cevada. E você vai cozinhar esse bolo em cima do estrume, Ezequiel. E eu vou querer dar uma mensagem para o meu povo através disso. Oséias, você vai casar. Casa com uma prostituta. Isaías, tu vai sair 3 anos pelado andando por aí, para baixo e para cima, pelado. O profeta é doido. Entendeu? O profeta não está procurando um espaço de reconhecimento do rei. O profeta não está buscando o reconhecimento do sacerdote. Quando Elias chegava diante do rei, o que eles diziam? Lá vem o perturbador. O profeta é meio perturbador mesmo, é meio doidão. O profeta se veste de roupa de couro. O profeta come grilo com mel. Grilo com mel. Qual que é a tua comida? Eu sou profeta, então come grilo com mel. Agora tem uns profetas hoje em dia que Então a igreja precisa que se levante os profetas, a igreja precisa que se levante os homens de Deus, as mulheres de Deus. São meio doidos, tem um barulhinho de carroça na cabeça, às vezes tem umas coisas loucas que eles fazem, mas são cheios de Deus, são cheios da palavra de Deus, e vão dar direção, vão dar caminho, vão trazer alinhamento para a igreja do Senhor. É necessário. Então Deus levanta João. Talvez existissem profetas em Éfeso que estavam dormindo, estavam intocados das cavernas, mas Deus levanta João e fala: João, fala para a minha igreja que a igreja precisa endireitar o caminho, eles precisam acertar suas veredas, eles precisam acertar o seu caminho, eles mudaram e não mudaram para melhor, há uma necessidade de correção, há uma necessidade que mudem. E aí o Senhor fala: lembra-te das primeiras obras, lembra-te pois de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essa igreja mudou. Entre o começo dessa igreja, 30 anos depois, a igreja de Éfeso é uma igreja diferente. E Deus então levanta João para dizer: olha, vocês precisam voltar ao que vocês eram lá no começo, vocês precisam voltar ao que vocês eram lá no início. Vocês continuam sendo bom naquilo que vocês fazem, mas deixa eu te dizer algo, igreja de Éfeso, alguma coisa mudou dentro de vocês. Sabe por quê? Porque eu olho hoje para vocês, ainda que haja trabalho, não há amor, ainda que haja esforço, não há amor, ainda que haja dedicação, não há amor, ainda que haja empenho, não há amor, ainda que haja ortodoxia, não há amor, ainda que hajam muitas coisas que fazem os homens olhar externamente e dizer: nossa, que igreja abençoada, que bênção, ou que igreja. Deus, eu olho para vocês e eu olho para o coração, porque Deus olha o profundo do seu coração. Deus sabe tudo que está na alma, Deus sabe o que está escondido nos sentimentos mais profundos. Deus olha e sonda o nosso coração, e Ele diz: olha, tem um monte de coisa, mas talvez não tenha o essencial. Falta o amor. E aí você começa a lembrar da tua vida, quando você começou, você começa a se lembrar do início da sua caminhada, você começa a olhar para você hoje, e começa a lembrar de como foi o seu começo, o quanto você era motivado. Você talvez não tinha tanto conhecimento, você não tinha tanto estudo, você não tinha tanta estrutura, você não tinha nada, você só tinha algo que aceso dentro de você,
E você queria pregar para todo mundo, você não sabia decor nem o Salmo 23. Nem o Salmo 23 você sabia decor. Mas você queria falar de Jesus para quem você trabalhava. Você queria falar de Jesus para o seu vizinho. Você queria falar de Jesus na sua vizinhança. Se precisasse pegar uma pessoa e botar no carro, você enfiava no carro e você levava para a igreja. Se precisasse pegar alguém e com alguém você ia. Se precisasse ir lá orar, você não sabia orar, você não sabia o que se devia falar, mas você era motivado por algo que tinha dentro no seu coração. Você era motivado por uma força que vinha de dentro, e você dizia: olha, eu fui tão amado pelo Senhor, eu fui tão alcançado pelo Senhor, eu fui transformado tanto pelo Senhor, que isso explode no meu peito, e eu preciso distribuir isso. O que é que aconteceu com as nossas vidas entre a carta de Paulo e a carta de João? Se Paulo descrevesse você no início da sua caminhada, e se João descrevesse você hoje, quais seriam as diferenças que eles encontrariam na sua vida? Porque, queridos, nós temos mais estrutura, nós temos mais um monte de coisa, mas a palavra que Deus me leva a trazer para você refletir nessa noite ainda que você tenha muito mais coisas, ainda que você seja melhor, aonde está aquela mesma força? Aonde está aquela mesma motivação? Aonde está aquele mesmo empenho? Sabe que às vezes nós somos como o pavio que fumega. Às vezes nós somos um paviozinho que fumega. A gente pensa que está aceso, mas só sobrou uma fumacinha ali. Tem um calor, mas só tem uma fumacinha. E é necessário nesses momentos que a voz profética de Deus seja como aquele vento que levanta aqueles ossos num vale de ossos secos, para nos fazer acender novamente. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. O amor é a motivação do nosso coração. O amor a Deus, o amor à sua igreja, o amor à sua obra, o amor às pessoas, nos faz nos mover para aquilo que Deus quer. O amor nos faz doido por Jesus, o amor nos faz doido pelas pessoas, o amor nos faz maluco. O amor nos faz menos exigente, menos crítico. É ou não é? A gente ia naquela igrejinha, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, banquinho de madeira, né, Davi? Banquinho de madeira, lustradinho, para ficar bonito. A gente não reclamava: ai, não tem ar, tá tão e de terno ainda, né, Magno? Esse dia eu e o Magno, nós estávamos lembrando do nosso tempo de assembleano. Dia que nem hoje, assim, calor de 40 graus, nós estávamos com um terninho preto, apertadinho assim, partidinho atrás, né, Magno? E estava lá, 3 horas da tarde, o sol rachando na cabeça, e estava lá: os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus estava lá feliz da vida. A igreja era mais simples, não tinha tanta coisa, e eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. O problema não está nas coisas, o problema não está na estrutura, o problema não está no teu conhecimento, porque Jesus está elogiando aquilo que era elogiável na vida daquela igreja. O problema não está naquilo que você tem de bom, o problema está naquilo que você perdeu. Veja que o Senhor fala: porque perdeste, deixaste, ficou em algum lugar. É como se algo que você tinha, e um dia você falou: eu estou deixando isso aqui, e você nem percebeu, e deixastes o primeiro amor. O amor nos faz amar as pessoas, porque nós sentimos que nós somos amados por Jesus, e então nós queremos amar as pessoas assim também. E para terminar, era muito maior que isso, mas eu tive que ir cortando aqui, né? Você sabe que nós temos aqui a unção do corte no esboço. Se não mudarmos, perderemos a nossa luz. Olha lá que coisa que você precisa entender. Lembra-te, pois, onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz: quando não
brevemente a ti virei. Você tem noção dessa palavra? Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, em outra tradução o seu candeeiro, em outra tradução a sua lamparina, que significa a sua luz. Jesus está dizendo que nós não podemos praticar as obras do Senhor, nós não podemos viver uma vida cristã que não seja motivada pelo amor. Porque se vivemos uma vida cristã que não seja motivada pelo amor, ainda que para as muitas pessoas tudo esteja bem, diante de Deus nós estamos reprovados. E estando reprovados, a Bíblia diz, o Senhor diz: brevemente a ti virei, e tirarei de ti o teu candeeiro. Significa que o Senhor tira a luz. E sabe o que é um crente sem luz? Não é nada. Porque você foi chamado para ser o quê? Para ser luz. Você foi chamado para ser luz. E quando Deus diz: olha, eu tirarei a tua luz, significa que Deus está reprovando a sua condição. E querido, sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? O pastor Jefferson esteve lá 2 vezes. Cadê o pastor Jefferson? Está aqui. 2 vezes ele esteve lá, na faixa ainda, foi de graça. E o que você encontrou lá, pastor? Ruína. Só tem pedra e só tem ruína, não tem mais nada lá. A igreja avivada, a igreja poderosa, a igreja da transformação, a igreja que impactou aquele tempo, que impactou aquela cidade, hoje é ruínas. A região toda é tomada pelo islamismo. O cristianismo é uma coisinha muito pequena naquela região. Então a palavra do Senhor, ela é muito séria. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que é que motiva o seu coração? O que é que motiva o seu trabalho? O que é que motiva o seu empenho? O que é que motiva a sua vida? Hoje é dia de ceia. Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Se tivesse aqui uma máquina de tirar um raio-x do nosso coração, se houvesse aqui uma máquina de tirar um raio-x da nossa vida, o que se encontraria no nosso coração? Se essa visão do Senhor, essa visão que vai ao profundo da nossa alma, se essa visão do Senhor olhar para nós, será que o Senhor encontra em nós ainda as mesmas motivações que encontrava no início da nossa caminhada? Será que as coisas mudaram? Será que talvez você tenha mais estrutura, mais sabedoria, mais saber, mais condição financeira? Talvez não te falte as coisas que faltavam antes, talvez não te falte a estrutura que faltava antes, mas a pergunta é: o teu coração ainda é movido pelo primeiro amor? O teu coração ainda é movido pelo amor ao Senhor? A ponto de você dizer: a minha vida é do Senhor, a minha vida é tudo assim. O teu coração ainda é movido pelo amor à obra do Senhor? O teu coração ainda é movido por um amor às pessoas? Porque deixa eu te dizer algo, eu já falei isso aqui quando preguei uma vez: não venha me dizer que você ama a Deus se você não consegue amar as pessoas. Não venha me dizer que você ama o Senhor se você não consegue dedicar a sua vida por alguém. Jesus confronta Pedro no momento em que o Senhor está ali restaurando a vida de Pedro. O Senhor diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, Senhor. E Jesus diz: então, Pedro, eu quero que esse amor que você tem por mim se manifeste em você cuidar das minhas ovelhas. E Jesus olha para ele de novo e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro diz: ah, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu já te falei, Senhor, eu te amo. Ah, Jesus, eu te amo. Ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez o Senhor olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro então já está triste, porque pensa assim: poxa, o Senhor não acredita na minha palavra. É a terceira vez que eu pergunto, que o Senhor me pergunta isso. Ele diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Eu já te falei 3 vezes: Senhor, eu te amo. O que você quer que eu faça para provar a ti o meu amor por ti? Ele diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Não existe amor pelo Senhor
que não se manifeste em amor pelas almas. As almas pelas quais Jesus um dia subiu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, sofreu. Hoje é dia de ceia, onde nós fazemos memória do sofrimento do Senhor. Ele sofreu numa cruz do Calvário por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas. E a palavra nos diz nessa noite que a marca do verdadeiro evangelho é quando nos importamos uns com os outros, quando cuidamos uns dos outros, quando amamos uns os outros, quando manifestamos o nosso amor ao Senhor, não numa isenção, não numa posição de isso não é comigo, isso não diz respeito à minha vida, mas quando nós dizemos: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, Senhor, eu estou disponível, Senhor. Não apenas, Senhor, para viver pelo Senhor, mas estou disponível até a morrer pelo Senhor. João morreu de velhice, foi o único apóstolo que não foi martirizado, assim como o Senhor tinha já profetizado isso anteriormente a Pedro. Quando Pedro perguntou: e desse aí, o que será desse? Jesus disse: não, esse não. Jesus fala: Pedro, tu vai morrer, vão te bater, vão te surrar, vai ser feio o teu fim, Pedro. E Pedro falou assim: nossa, por que isso comigo, né? E ele aí? Jesus: não, esse aqui tem um outro fim para ele. João não morreu, mas João deixou escrito uma palavra profética para os nossos dias. A igreja de Jesus não pode abrir mão do primeiro amor. Olha para a sua vida, tira um raio-x da sua vida nessa noite, olha para dentro de você e fala: Senhor, será que eu sou motivado ainda pelo mesmo ímpeto e pelo mesmo amor? Nós vamos cear. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deixou o exemplo do momento em que nós fazemos memória do Senhor. Mas antes de cear, eu queria fazer uma oração. Talvez você entrou aqui pela primeira vez nessa noite, talvez você não entenda muita coisa do que nós estamos falando, mas talvez exista algo ardendo no seu coração, algo está queimando dentro de você, e tem alguma voz te dizendo: olha, hoje chegou o teu dia de ter um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe, o encontro com Jesus é esse momento onde nós somos tomados por esse primeiro amor. O encontro com Jesus é esse momento onde nós somos cheios desse amor de Deus, aonde o Senhor nos abraça, aonde o Senhor nos acolhe, aonde o Senhor nos puxa para si. E olha só, talvez você nunca se sentiu amado por ninguém, talvez você não teve amor de pai, você não teve amor de mãe, talvez você não teve amor de ninguém na sua vida, nenhum familiar te amou, talvez você se sinta carente de amor, mas esse amor nos enche, esse amor nos acolhe. E o Senhor Jesus diz nessa noite que hoje é uma noite talvez de você ter um encontro com Ele e ser tomado por esse amor. E sabe como isso acontece na nossa vida? Aconteceu na vida de todos nós que estamos aqui. Em um dia alguém falou assim: olha, você quer ter um encontro com Jesus? E nós também fomos motivados por um negócio dentro de nós que a gente não entendia, uma coisa ali, e quando a gente viu, a gente estava com a mão levantada lá e dizendo: eu quero esse Jesus. E se você está aqui nessa noite, se você tem algo no seu coração, se você nunca fez uma entrega da sua vida para Jesus, e se você sente que nessa noite o Espírito Santo está falando com você, e se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. A única coisa que eu quero fazer é orar por você, porque eu vou orar por você. A salvação vai entrar na sua vida, Jesus vai tomar conta do seu ser, Jesus vai mudar quem você é, e você vai ser tomado por um amor que é indescritível. E eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? A única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão, e eu vou orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa confissão e deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Alguém deseja dar esse passo de fé e entregar a sua vida a Jesus? Não, muito provável todas as pessoas que estão aqui já fizeram isso. E então nós queremos, eu não vou fazer apelo sobre essa mensagem, até porque o tempo não dá, mas eu quero que você fique de pé, nós vamos cear. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite
refletindo sobre isso que eu falei. Duas coisas são importantes: que você olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, fale para o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta, como diz o salmista: vê se há em mim algum caminho torto. Aponta em mim se eu preciso voltar à prática do primeiro amor. Se eu preciso voltar àquele tempo do primeiro amor.